De volta para toda a nossa audiência, vamos falar sobre as ações do Supremo Tribunal Federal contra servidores da Receita que tornaram a fiscalização das chamadas pessoas politicamente expostas uma atividade de risco. Essa afirmação é do Kleber Cabral, que é presidente da Unafisco Nacional, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Ele foi intimado a depor pela Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, depois de críticas públicas às ações determinadas pelo magistrado por conta de suspeitas de vazamento de dados da Receita dos ministros. O depoimento já acabou. Em entrevista à Folha, Cabral disse que fiscalizar autoridades e parentes virou uma atividade de risco. Ele não quis comentar a intimação. Carla, fato é que, enfim, tá aí na Berlinda, né? Agora estão na Berlinda, né? Os auditores. E essa situação do Kleber Cabral chama a atenção porque ele é representante de uma categoria, né? Então, faz parte da missão dele defender aqueles que exercem a função, né? Enfim, mas ele foi chamado por isso. É isso, Diego. Bom, a gente tem alguns pontos, né, nessa história. Tem o ministro Alexandre de Moraes determina aí que esses auditores passem a usar a tornozeleira eletrônica, algumas medidas cautelares, né, e o afastamento da função pública. E aí também, por um espírito de corpo, o presidente da Associação dos Sindicatos expressou aí a sua contrariedade com as medidas. Medidas essas que tem gente que defende, tem gente que vê que poderia estar extrapolando um pouco essas atividades, porque, enfim, né, o ministro Alexandre de Moraes estaria aí tentando se proteger. No Supremo Tribunal Federal, conversando com alguns ministros, algumas fontes com que eu conversei, eles defendem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, dizendo que não se pode criar um vale-tudo e que precisa, enfim, seria ele mesmo, uma autoridade que teve, enfim, um dos auditores diz que acessou dados da enteada do Gilmar Mendes por engano, mas enfim, né, e aí algumas teorias aí algumas respostas justificativas que vieram por parte desses auditores a princípio que não convencem na Suprema Corte essa decisão. Então, eles são alvos, o ministro Alexandre de Moraes determinou essas medidas, essa investigação está sendo feita e o presidente da Unafisco está defendendo a categoria, né, digamos assim. A gente tem que aguardar os desdobramentos desse caso, Diego, que está no chamado inquérito fake news, né, que a gente não sabe quando acaba. Porém, enfim, a gente tem aí, né, andando agora a nova relatoria do caso Master na mão do ministro André Mendonça, que na semana que vem, na segunda-feira, deve receber uma nova documentação da Polícia Federal sobre em que pé estão essas investigações, né, enfim, então como ele vai recomeçar um pouco, digamos assim, né, e ele vai receber o que a gente tinha noticiado aqui, a Dani Serapião, o que tinha sido entregue por Andrei Fachin, depois que tiraram a relatoria do Toffoli, o André Mendonça teve uma reunião com a PF e pediu aí mais informações para entender. Então, a partir da semana que vem, a gente imagina que esse processo na relatoria do André Mendonça vai ter aí um novo caminho, a gente vai ter que ver os desdobramentos disso, e aí a gente vai ter que ver, né, Diego, é claro, se algum auditor da Receita Federal cometeu um ato ilícito como servidor público, ele também tem que pagar, né, ninguém está imune de cometer crimes, ainda mais contra autoridades brasileiras, enfim, e aí a discussão está posta, mas o fato é, hoje ele depois, né, nesse inquérito, e aí a gente vai ter que acompanhar o andamento de como é que ficam todas essas questões do âmbito da investigação do Master e também essas suspeitas em relação às fraudes, né, supostas fraudes em relação aos auditores e também as acusações que são feitas aí em relação à participação, né, de alguns ministros nessa questão. Enfim, vamos aguardar qualquer julgamento precipitado, nesse caso é perigoso de ser feito, Diego. Pois é, Dani, e aí esse depoimento do Kleber, da Unafisco? Quero separar duas coisas aqui, tá? Acho a convocação do chefe da Unafisco, do presidente da Unafisco, um equívoco que acaba só reforçando o discurso anti-Supremo Tribunal Federal. Né? Ele, representante de classe, tem o direito de tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal, críticas a decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal e defender os auditores que integram a classe que o elegeu para representar. Então,
olhando a situação, não havendo qualquer indício de que ele tenha praticado qualquer ato ilícito, pelo menos não que nós saibamos, porque o caso está sob sigilo, considero um equívoco, algo que reforça o discurso anti-Supremo Tribunal Federal, anti-judiciário, ou de que há uma espécie de abuso na gestão do ministro Alexandre de Moraes nesse inquérito das fake news que foi utilizado aí para embaraçar essa nova frente. Dito isso, eu quero tratar da outra questão. Olha a aspa que está aí na nossa tarja. Fiscalizar autoridades virou atividade de risco. Não há, até agora, nenhuma indicação de que os acessos às contas, aos dados sigilosos por quê, Daniela? Protegidos por lei, de ministros do Supremo e parentes de ministro do Supremo, tenha sido determinado por apuração específica e legal. Ordem para fiscalização de autoridades existiu? Não há notícia até agora de que tenha existido. O homem que acessou o sigilo da filha, da ex-mulher de Gilmar Mendes, ou seja, da enteada do ministro, disse que fez uma burrada. Essa é a aspa dele. Ele diz, fiz uma burrada. Achei que era outra pessoa. Quando eu vi, eu fui embora, fiz uma burrada. Não é uma burrada. Não estava com ordem para olhar as contas da enteada do ministro. Esses dados são protegidos por lei. Para a fiscalização acontecer, para você violar o sigilo, o imposto de renda de alguém, como aparentemente aconteceu com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, embora a servidora também diga que estivesse atendendo presencialmente, inclusive, naquele momento, então você fez o quê? Deixou o computador com a senha aberta e foi ao banheiro? Porque foi o login dela que foi utilizado. Ah, não, mas alguém pode ter roubado ali o login. Olha, é criptografado o sistema da Receita depois de 2019, quando também houve suspeita de acesso ilegal também a dados de ministros do Supremo. Na ocasião era Gilmar Mendes e Dias Toffoli, houve a criação de uma série de teias para que você, entrando no cadastro de uma pessoa politicamente exposta, saiba que está entrando, acessando o cadastro de uma pessoa politicamente exposta. Exatamente para o servidor não poder alegar, ups, não vi, né? Então, o login dela foi utilizado, o token dela foi utilizado para acessar o imposto de renda. É isso que se tem de notícia até agora da mulher do ministro. Isso é mais do que o que aconteceu, segundo o que disse que fez uma burrada, que acessou a tela inicial, dados gerais, né, da enteada do ministro Gilmar Mendes. Hoje, reporta-se também que o filho de Luiz Fux foi alvo de uma inspeção, o Rodrigo Fux, o advogado que tem o maior número de processos em tramitação, advogado parente de ministro, eu digo, né? Tem o maior número de processos em tramitação no Supremo, também teve seu sigilo violado. Porque eu estou diferenciando as duas coisas. Chamar o presidente da Unafisco para que ele preste esclarecimento sobre o que ele disse, fazendo a defesa da classe dele, acho um equívoco. Não sei se o ministro tem razões jurídicas, como eu disse, está sob sigilo. Mas se o que se tem é o que ele falou publicamente, é um equívoco, só reforça a ideia de que há, nesse momento, abuso de poder no Supremo. Agora, defender como fiscalização o acesso indevido a dados de integrantes do Supremo e familiares não é fiscalizar, é cometimento de, no mínimo, né, algo que é alvo de advertência dentro da própria Receita Federal. Se houve vazamento de dado sigiloso fiscal, você pode ter até a demissão a bem do serviço público desses servidores. Então, é importante separar as duas coisas. Não havia fiscalização. Aparentemente, o que havia ali mesmo era bisbilhotagem ilegal.